eu fui assim um espírito livre. Eu nunca fui de namorar, ter um namoradinho, igual muitas das minhas amigas tinham o primeiro namorado, e ficar ali naquela. Eu gostava muito de sair, de passear, de conhecer, de ir em shopping, de ter vida social, assim, cultural. Eu sempre fui muito curiosa, muito curiosa. Então eu não tive essa coisa, ai, meu primeiro namorado. Eu tive vários namoradinhos, assim, platônico, namorado, namorado mesmo. No Brasil, antes de eu vir para morar na Europa, eu tive dois. O meu primeiro namorado da minha cidade, que a gente conheceu, um namoradinho que ele estudava no mesmo colégio que eu tinha uns 16, 17 anos. A gente namorou em torno de um ano por aí, mas um namorinho assim de sentar na porta da casa dos meus pais, a gente ficar conversando com aquele todo grupo de amigos, e a gente ir para alguma que outra festinha lá na cidade juntos e tudo, mas nada assim, nenhum plano, né, naquele momento. Eu era muito nova, ele também muito novo, e ele é uma pessoa maravilhosa que até hoje eu tenho contato, assim, pelas redes sociais, as irmãs dele me seguem, a mãe dele me adorava, então foi um namoro, assim, bem legal. E depois desse primeiro namoro, eu comecei a trabalhar, tive meu primeiro emprego, comecei a trabalhar comecei antes, assim, mas um emprego mesmo. Comecei a trabalhar desde muito novinha, eu sempre fazia um trabalho ou outro, uma limpezinha na casa de uma tia e tal, para ganhar um dinheirinho, porque eu sempre gostei de ter a minha independência. Então, sempre fez parte de nós lá em casa, tanto de mim quanto da minha irmã do meio. Eu já tinha trabalhado num bazar, numa papelaria, uma loja lá na minha cidade, aprendi muito lá com a proprietária na época, e me deu muita disciplina, me ensinou muita coisa. Então, trabalhei lá, fiquei lá quase um ano trabalhando, tipo de 16 até quase 17 até 18 anos, por aí, eu não me lembro bem. Aí eu comecei a trabalhar, trabalhei outro tempo em um escritório onde a minha irmã trabalhava, que era da General Motors, fiquei um tempo trabalhando, e depois consegui um trabalho na prefeitura da minha cidade, na Secretaria de Finanças da prefeitura da minha cidade, e ali eu descobri um mundo novo, muitos amigos do trabalho, muita gente, ali era uma união muito grande, a gente saía muito para passear, a gente fazia muita coisa junto. Então, nesse período, eu fiquei assim, um namorado ali, outro ali e tal, aproveitando a vida. Eu não queria me prender em ninguém e estava descobrindo, estava, né? Até que eu conheci, depois de um ano e meio que eu estava trabalhando lá, eu conheci um rapaz que não era da minha cidade, a gente namorou, nós ficamos namorando uns 2 anos. Até fizemos, assim, planinhos de casamento, na época, imagina. Mas ele morava numa cidade a 2 horas de distância da minha, então foi aquele namoro bem difícil, porque a gente se via quando eu ia para a cidade onde ele estava, eu também trabalhava, estudava, então, né, fim de semana às vezes eu ia, ele vinha, ficava na casa dos meus pais. Era uma pessoa maravilhosa, um rapaz muito bom, um cristão, assim, uma pessoa muito boa. A mãe dele, uma senhora maravilhosa, lembro dela até hoje, já não está mais com a gente aqui. E então foi um namoro bem legal mesmo. Foi um namoro difícil por causa da distância, mas foi com ele que eu aprendi assim muita coisa. E ele foi um namorado muito bom, muito paciente, porque eu sempre fui muito geniosa. Assim, eu gostava de sair, eu gostava de passear, e ele era muito mais tranquilo. Então, dentro disso, ele aceitava, ele confiava muito em mim. Então, isso eu gostava muito, saber que ele confiava em mim. E então, essa parte foi bem legal mesmo. Então, foi o único namorado que eu falo que foi uma relação mesmo mais séria, antes de eu sair do Brasil, foi com ele. Então, depois dele, em 2021, perdão, em 2001, surgiu uma oportunidade através de uma amiga minha que já tinha vindo morar fora, tinha saído do Brasil, ela voltou de férias
E eu estava num período assim, esse namoro, nem aqui nem lá. Eu não era feliz lá na minha cidade, tudo para mim era muito pequeno, era muito monótono. O meu trabalho era aquele trabalho rotina total, né, de funcionário público. Então eu não era feliz com nada, na realidade. E como sempre fui muito curiosa, então ela falou: Ué, vem comigo, eu vou ficar aqui de férias 2 meses, 1 mês e meio. Então você tem basicamente ela tinha 2 semanas que ela estava lá, tinha basicamente 1 mês para mim me organizar e, e vir com ela. E aquilo entrou na minha cabeça e eu falei, eu quero ir. E isso eu não tinha dinheiro guardado, não tinha planificado nada, não tinha nenhum plano. Aquilo foi ela falar, vamos, você vai comprar passagem de ida e volta. Se você não gostar, se não der certo, se você não conseguir nenhum trabalho, você volta. Não tem problema nenhum. Realmente, não tinha problema nenhum. Eu não estava deixando nem filhos, nem dívidas, nada. Eu podia vir, provar, tentar a vida e, se não der certo, voltar, como muita gente faz, né? Naquele então, a minha irmã, que era mais velha, que é 3 anos mais velha do que eu, morava nos Estados Unidos. Ela estava morando nos Estados Unidos naquela época. Ela tinha ido com o atual marido e ele sim tinha um plano de ir trabalhar tanto ex tempo lá, tanto tempo, e voltar para o Brasil, construir alguma coisa no Brasil e voltar. E eu, como não tinha dinheiro para passagem, eu me organizava, mas eu precisava de uma quantidade de dinheiro para poder viajar, né? Então eu conversei com a minha irmã, ela falou: não, tudo bem, eu mando dinheiro para você e você vai e vê o que acontece. E foi aí que aconteceu tudo. Aí começou tudo, minha história. Foi quando eu saí do Brasil, com 21 anos, recém, com 21 anos, e morei na Espanha primeiro, fui direto, tinha duas opções, eu podia ir para Madrid ou Málaga, que é uma cidade que está no sul da Espanha, em Andaluzia. E eu resolvi ir para Málaga, ali eu me matriculei numa escola é o Instituto Cervantes, que é a escola que tem no mundo inteiro, né, que é o Instituto Cervantes, que é super conhecido, para aprender espanhol. Porque eu pensei assim, eu não sei falar, eu entendia algo, mas eu não falava nada. Então eu falei, eu tenho que me matricular e encontrar algum emprego, mesmo que seja algumas horas por dia, pelo menos para me manter, né? E foi o que eu fiz. Eu cheguei, fiquei uma semana para a gente se organizar. A minha amiga sempre me apoiou, ela já trabalhava no restaurante, ela era, eu não sei como que fala, é, camareira não, trabalha na barra do restaurante, né? Na, atenção, ela põe os cafés e tudo, então ela e já levava bastante tempo trabalhando nesse mesmo restaurante. O proprietário era uma pessoa, ela tinha muita confiança nela, tanto que ela foi para o Brasil, ficou 1 mês e meio lá de férias, porque ele sempre fala, uma viagem tão cara, tão longe, não vai para ficar poucos dias. Então ela ficava cada 2 anos, ela ia e ficava 1 mês e meio. Então, ali naquele mesmo restaurante, quando eu cheguei, ela me apresentou para ele, para o senhor. Era um restaurante bastante grande, bem grande. E ela me apresentou e tudo. E ele perguntou, né, qual que eu tinha ido fazer. Eu peguei, nem entendi na hora o que ele tinha me perguntado, porque para quem conhece, quem já visitou a Espanha, sabe que o andaluz, que é no sul da Espanha, é quase um dialeto, né? Eles falam espanhol super rápido e a hora que ele perguntou, eu não entendi basicamente nada do que ele tinha perguntado. E ela me falou. Ele perguntou qual que é os seus planos. Eu falei, meus planos é me matricular no Instituto Cervantes, porque eu estava em idade ainda, né? Supostamente em idade escolar, e, e começar a trabalhar em alguma coisa, qualquer coisa, para me manter, pelo menos. Eu não tinha plano nenhum de guardar dinheiro e trabalhar horas e horas e horas para fazer nada no Brasil. Que eu me mantesse com o dinheiro que eu ganhasse, eu conseguisse me manter e não precisasse de ninguém, para mim já era o suficiente.
Então foi isso. Aí ele falou, você pode, foi, conversou com ela e perguntou se eu era uma pessoa trabalhadeira, se eu sabia fazer alguma coisa na cozinha e tal. Ela falou, ela sabe tudo. A mãe dela é de uma família de mulheres muito trabalhadeiras lá na cidade, todo mundo conhece. E para ser ajudante na cozinha, ela serve. Eu acho que serve, faz uma prova com ela. Aí ele foi e me deu para trabalhar. Eu comecei a frequentar as aulas, que eram de manhã, e à tarde eu já saía do curso, que era 20 minutos caminhando do restaurante, e já ia direto para o restaurante. E ali eu comecei a trabalhar. Assim, coisas bem básicas mesmo, porque eu sei cozinhar muito bem, mas eu não sabia, não tinha ideia da cozinha espanhola, né? Então eu era ali de tudo um pouco. Descascava quilos de batata, fazia tudo que se faz no restaurante, lavar, limpar as geladeiras, tudo, o freezer, auxiliar o cozinheiro. Então ali eu comecei a trabalhar, trabalhar e não parei. Até que fiz muitas amizades, já fiquei um ano na Espanha trabalhando. E meu pai teve pequeno problema de saúde nesse período. E eu, nesse momento, quando meu pai ficou doente, eu já tinha conhecido o meu ex-marido, que naquele momento não era meu marido, tinha conhecido ele, a gente já tinha saído algumas vezes para passear na cidade, porque ele também não é espanhol. Então a gente saiu, foi visitar algum ponto turístico junto, que eu não tinha tido tempo ainda de conhecer. E a gente saía, passeava, saía para almoçar, a gente estava se conhecendo mesmo, não tinha nada sério, assim, nem promessa nenhuma, nem da parte dele, nem da minha, de nada. E até que surgiu essa doença do meu pai teve esse problema de saúde e eu resolvi voltar no Brasil. É, isso foi em 2003 para 2004, eu não lembro, é um ano e pouco que eu estava na Espanha. Eu sou péssima para as datas, mas o que eu vou lembrando assim é isso. Então, eu voltei para o Brasil, supostamente para ficar um mês e meio, 2 meses, porque o meu trabalho no restaurante não era, naquele momento, a Espanha, assim, contratava muito imigrante sem documentação e não era tão difícil como é hoje em dia, que hoje em dia eles não contratam ninguém, porque a fiscalização é forte, né? É bem pesado, então eles não contratam. Mas naquela época, quase todo lugar tinha algum imigrante trabalhando ilegal e não tinha problema nenhum, era super normal. Então, meu trabalho lá no restaurante era assim: se eu falasse que eu não queria mais, ou que eu ia e depois voltava, não tinha problema nenhum, eles arrumavam alguém para ficar no meu lugar até eu voltar. E naquele momento, o chefe estava muito, o pessoal lá estava muito contente comigo, porque eu sempre fui assim: se me manda fazer isso, mas de repente eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho que limpar, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que ser garçonete, eu tenho que atender mesa, tudo bem, sabe? Eu não, assim, faz o que tem que ser feito, né?